Bolsonaro, Bolsonaro, quem te viu, quem te viu. Bolsonaro que até um mês atrás falava que ia fechar o STF, que não ia mais obedecer ordens do Alexandre de Moraes, que tinha que fechar o TSE também, que ia pra cima do Barroso. Pois bem, Bolsonaro primeiro pediu desculpas e agora o Bolsonaro tá se humilhando pro STF. O STF ia julgar hoje se, no inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, se o Bolsonaro seria obrigado a depor presencialmente na Polícia Federal ou se ele poderia depor por escrito. Veja bem, esse inquérito, aquele inquérito que o Sérgio Moro, em abril do ano passado, no começo ainda da pandemia, Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro e caiu atirando. Sérgio Moro falou que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal para salvar os próprios filhos. Aí, vazou não, na verdade o STF, no meio da investigação, o ministro Celso de Mello, ele tornou público o vídeo de uma reunião ministerial em que estava o Bolsonaro e todos os seus ministros no dia 22 de abril do ano passado. Nessa reunião fica claro que o Bolsonaro mandou o Sérgio Moro trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para salvar o Flávio. E fica claríssimo, o Bolsonaro fala, tem que trocar quem está ali na ponta da investigação, da Polícia Federal, e tem que trocar e olha para o Sérgio Moro. Depois o Bolsonaro, ele tentou se explicar e ele caiu em contradição várias vezes. O que aconteceu? O ministro Celso de Mello do STF, ele ordenou que o Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente. Mais do que isso, Celso de Mello ordenou que na Polícia Federal, além do delegado da Polícia Federal e do procurador do caso, teriam que estar o Sérgio Moro e o advogado do Sérgio Moro cara a cara com o Bolsonaro e eles pudessem fazer perguntas ao Bolsonaro. Olha o tamanho da bomba, olha o tamanho do problema que o Bolsonaro tinha. O Bolsonaro entrou com recurso na Advocacia Geral da União, como advogado-geral da União, pedindo para o STF para que ele pudesse depor por escrito, pelo menos. Ok. O recurso começou a ser julgado, o Celso de Mello deu o primeiro voto e falou que sim, ele tem que depor presencialmente. Ok. Passou mais de um ano passou, e aí o STF vai julgar apenas hoje. O Bolsonaro previu que ia levar uma derrota daquelas humilhantes, então o Bolsonaro resolveu se humilhar ele mesmo e falar, não, gente, não julguem, eu vou depor presencialmente. Por quê? Eu vou te explicar o motivo e vai explodir sua cabeça. O Bolsonaro tá com muito medo da STF, mas é muito medo mesmo. Ele tá apavorado. Eu vou te explicar o motivo, mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal, aproveita, curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar nele e você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Aqui a gente faz oposição também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui, ó, dá pra ver bem pequenininho aqui, ó, lá longe. Esse é o nosso carro de som rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro em Ariquemes, Rondônia. A gente tava lá, rodou lá a cidade inteira, ficou 4 horas rodando na cidade inteira. No final do vídeo eu mostro mais um trecho de como foi lá em Ariquemes, denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro nas ruas para a população ficar sabendo. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa também as minhas redes sociais. Mas agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e o depoimento dele na Polícia Federal. Olha, o Bolsonaro, a chance dele conseguir uma derrota hoje, dele ser derrotado hoje, era muito, muito grande. E aí o Bolsonaro pensou, peraí, o que eu vou fazer agora? Em vez de eu ser derrotado, é melhor eu falar que vou depor presencialmente. Por quê? Até o ano passado, quando o Bolsonaro ainda achava que podia peitar o STF e tudo mais, o Bolsonaro pensou, o advogado-geral da União dele, então era o André Mendonça, disse, não, a gente quer depor por escrito. O STF decidiu julgar em plenário. E aí, o pensamento deles era, a gente vai postergar isso quanto der, empurra lá pra frente, o quanto der, e a gente tenta ganhar a maioria no STF para ver se a gente consegue não depor por escrito. Porque o Michel Temer, quando foi investigado num inquérito em 2017, o STF deixou que o Michel Temer prestasse seu depoimento por escrito. Só que tem uma coisa, tem no Brasil a prerrogativa de que quem está investigando, o juiz do caso, é ele que escolhe. Se o juiz do caso, em alguns casos, por exemplo, o juiz diz, olha, você pode depor por escrito. Em outros casos, o juiz diz, não, vem aqui, eu quero fazer as perguntas diretamente para você. Há casos e casos, isso eu falo em todas as instâncias da justiça brasileira, tanto na primeira instância, como na segunda, como no STJ, como no STF. Alguns depoimentos são por escrito, outros não. Ok. Aí, o Bolsonaro queria dizer, se o Temer pôde depor por escrito, eu também quero. Tá. A chance de derrota era muito grande. O STF provavelmente ia dizer, olha, há casos e casos, naquele caso o relator disse que podia depor por escrito, ok. Nesse caso não, nesse caso achamos que não.
que você tem que depor presencialmente, principalmente porque quem está te acusando, que é o Sérgio Moro, ele tem que fazer questões a você para que o juiz do caso, o relator, o delegado da Polícia Federal saibam mais ou menos quem é que está mentindo, você ou você. Ok. Aí o Bolsonaro falou, não, eu vou depor presencialmente. Voltou. Bolsonaro se humilhou agora para a STF e disse, eu vou depor presencialmente. Por quê? Porque se o Bolsonaro sofresse uma derrota hoje, e eu vou te dizer, a chance dele sofrer uma derrota é de 90%, o que acontece? Isso ia criar um precedente para os outros casos em que o Bolsonaro está sendo investigado. Vamos lembrar, o Bolsonaro está sendo investigado pelos ataques dele nas urnas eletrônicas no TSE. Até então, o Bolsonaro não precisa depor. Mas e se o TSE falar, não, queremos que você venha depor em pessoa, Bolsonaro? Tem aqui até decisão do STF dizendo que tem que ser em pessoa, que pode ser em pessoa. Então venha. Bolsonaro não vai ter nem para quem recorrer. Aí, imagina, Bolsonaro tá sendo investigado por vários crimes na CPI da Covid. Lá na frente, o STF manda, a Procuradoria-Geral da República pede, o STF manda ele depor em pessoa, o que acontece? Ele não ia ter como recorrer disso. Bolsonaro está sendo investigado em vários outros inquéritos no STF, tem o inquérito das fake news, tem o inquérito dos atos antidemocráticos, e vamos lembrar, o inquérito dos atos antidemocráticos e das fake news entrou. Tudo aquilo que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro, aqueles crimes, entraram no centro desses dois inquéritos. Então o Bolsonaro, em dois inquéritos, ele poderia ter que depor presencialmente. E no inquérito que julga o que está acontecendo no dia 7 de setembro, o Bolsonaro ia ter um problemão depondo pessoalmente. Então ele diz, peraí, eu vou me humilhar agora para não perder. Esse mesmo Bolsonaro que há 30 dias estava dizendo, 30 dias atrás, hein? Ele estava dizendo que não ia cumprir ordem, que ia fechar o STF, estava fazendo o povo deles a ir às ruas, incentivando as pessoas a irem às ruas. Esse mesmo Bolsonaro hoje, ele se humilha para o STF e fala, não, olha, eu vou depor na Polícia Federal, só não julguem, pelo amor de Deus. E aí o Alexandre de Moraes, no comecinho do julgamento de hoje, o Luiz Fux abriu a sessão, colocou na pauta, e o Alexandre de Moraes disse, olha, eu tenho aqui uma petição da Advocacia Geral da União, o AGU, Advogado Geral da União, ele é, na verdade, o advogado do governo Bolsonaro, nos casos que envolvem o governo federal. Ok, e o Advogado Geral da União diz que o Bolsonaro está pedindo para depor presencialmente. Ou seja, eu não sei mais se tem o que ser julgado aqui, porque a gente ia julgar se ele poderia depor por escrito. O Advogado-Geral da União também diz para desconsiderar a última petição dele, que era a petição em que ele implorava para depor por escrito. Você fala, olha, mas é muita humilhação a que o Bolsonaro está submetendo. Vai ficando cada vez mais difícil para o Bolsonaro, para ele falar para o gado dele, olha, na verdade, eu é que estou com poder, foi tudo feito um acordo. Vai ficando muito difícil. Porque o Bolsonaro, nos primeiros dias pós 9 de setembro, que foi o dia em que ele se humilhou e pediu desculpas para Alexandre de Moraes, ligou. Naqueles primeiros dias, o Bolsonaro começou a usar o gabinete do ódio falando que tinha um grande acordo e que, na verdade, foi Alexandre de Moraes que se humilhou para o Bolsonaro. Depois ele começou a falar que foi o Temer que ligou para ele. Por quê? Porque as fake news do gabinete do ódio diziam o quê? Que o Temer, que é amigo do Alexandre de Moraes, estava desesperado porque o Bolsonaro ia dar o golpe e que aí o Temer e o Alexandre de Moraes foram se humilhar ao Bolsonaro. Essas são as fake news que estão rolando até hoje com muito menos força, nos grupos bolsonaristas. Isso tudo é feito pelo gabinete do ódio. Tá. Aí o Temer desmentiu, o Temer apareceu em vídeo gargalhando da cara do Bolsonaro, o Bolsonaro sendo ridicularizado, depois começou a vazar que o Carlos Bolsonaro estava lá, depois começou a vazar que o Bolsonaro chorou naquela reunião com o Temer e que ele chorou na ligação com o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele estava aos prantos, porque ele foi avisado que o Carlos Bolsonaro seria preso. Isso tudo começou a vazar e isso começou a minar a estratégia bolsonarista de dizer que houve um acordo. Para piorar, nos dias posteriores ao dia 9, o bolsonarismo começou a dizer, olha, serão soltos todos os bolsonaristas, serão todos soltos, e ninguém foi solto. Ninguém foi solto, tá todo mundo preso. Quem foi preso antes do dia 7 continuou preso. Quem estava foragido continua foragido. E aí a narrativa do Bolsonaro, e aí é importante lembrar da palavra narrativa, que os bolsonaristas adoram dizer, porque a esquerda cria narrativas. Não, a esquerda fala a verdade. O Bolsonaro tem que criar uma narrativa, por quê? Porque ele tem que criar... A narrativa é o quê? É uma história inventada. A história inventada dele começou a cair por terra. E agora, como é que o Bolsonaro vai sustentar a história de que ele fez um acordo com o STF, de que ele saiu por cima nesse tal acordo, de que o Alexandre de Moraes e o Temer é que se humilharam para ele, que o STF estava com muito medo do Bolsonaro, e ao mesmo tempo o Bolsonaro recua e diz que vai depor na Polícia Federal. E veja bem,
A chance é muito grande deles falarem, então segue a decisão original do Celso de Mello, que diz que o senhor Jair Bolsonaro vai ter que depor na Polícia Federal em data, hora e local previamente determinados, e o senhor Sérgio Fernando Moro, e outra pessoa que eu não gosto, outro fascista, estará lá com o seu respectivo advogado e farão perguntas também ao investigado, porque o investigado é o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele queria primeiro usar uma estratégia jurídica dizendo que não, eu como presidente eu não preciso depor presencialmente. Porém, não tem. Como investigado ele é obrigado a depor presencialmente se o juiz requerir. É isso, ele é obrigado a depor presencialmente. Então agora ele irá depor presencialmente. Então tem uma grande chance, e eu torço, para que o Sérgio Moro esteja lá com seu advogado, também fazendo perguntas ao Bolsonaro, e torço mais ainda para que isso seja gravado e divulgado imediatamente após o depoimento. Podia até ser ao vivo, seria melhor ainda, imagina, essa seria a live do ano. Mas que seja gravado e divulgado logo depois. Porque, Thiago, você quer que o Sérgio Moro e o Bolsonaro façam perguntas um ao outro, que eles briguem? Nessa briga, Sérgio Moro contra Bolsonaro, você torce pra quem? Eu torço pra briga. E se pudesse, por mim, deixava os dois numa arena, eu fazer igual uma série, eu deixava os dois numa arena, dava uma faca pra cada um e falava, briguem, fascistas, briguem, porque um é pior que o outro. Não dá pra saber quem é pior, Sérgio Moro ou Bolsonaro. São dois fascistas, um é um fascista que prendeu o ex-presidente Lula para eleger o Bolsonaro, e o outro é o que foi eleito graças ao Moro. O Bolsonaro, veja bem, o Moro é tão fascista e o Bolsonaro ele é tão tonto, mas ele não é tonto o suficiente para acreditar no Moro, porque muita gente falava, o Moro será ministro do STF, o Bolsonaro jamais cogitou colocá-lo lá. E o Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi começar a humilhar o Moro, e o Moro sofreu 6, 7 meses de humilhação diária no governo Bolsonaro antes dele pedir a demissão finalmente. Aí caiu atirando, e hoje quem é Sérgio Moro? Vou falar quem é Sérgio Moro hoje. Ontem saiu a pesquisa da Quest, em que perguntava, entre outras coisas, quem você acha dos candidatos à presidência que é o melhor na luta contra a corrupção, que vai acabar com a corrupção no Brasil? Você acha que é Sérgio Moro? Não. 29% dizem que é Lula. Aí 22% dizem que é Bolsonaro, o Moro fica lá atrás com 14%. Quer dizer, mais o dobro de pessoas acham que o Lula combate a corrupção do que o Sérgio Moro, tal paladino da justiça. Mais do que isso, perguntaram qual candidato vai resolver o problema da segurança pública. O primeiro, Lula. Aí o Moro também, lá em terceiro. E nos outros, com 13, 14 pontos. E nas outras, quem vai resolver a economia? O primeiro, Lula, 40 e tantos %. E o Moro, 3%. É isso. Esse é Sérgio Moro, é um anão político. Ótimo que agora os fascistas possam brigar, e espero que seja uma arena de guerra esse depoimento na Polícia Federal, com o fascista Bolsonaro frente a frente com o fascista Moro e com o Alexandre de Moraes lá intermediando de juiz da guerra dos fascistas. Será o melhor evento de 2021, e o Bolsonaro novamente sai humilhado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, calma, vai ter mais humilhação pro Bolsonaro, porque as outras investigações vão andando. Bolsonaro não é tonto. Essa investigação ele foi depor em pessoa, porque essa investigação é que menos tem provas contra eles. Tem todos os indícios de que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Todo mundo sabe que ele está interferindo, mas uma coisa são esses indícios, outra coisa são as provas do inquérito das fake news, do inquérito do dia 7 de setembro, do inquérito sobre o ataque às urnas eletrônicas. Ali são muitas provas, são provas assim documentais, contundentes, com vídeo. Nesse inquérito não, tem os indícios que o Bolsonaro pressionou o Moro, depois o Bolsonaro demitiu o Moro, trocou o chefe da Polícia Federal e trocou o superintendente do Rio de Janeiro. Os indícios são todos ali. Se o STF quiser mandar denunciar o Bolsonaro, facinho. Na verdade, quem tem que denunciar o Bolsonaro é o Augusto Aras. O Augusto Aras começou a trair o Bolsonaro, eu vejo muita gente dizendo que não. Não, se o Augusto Aras não tivesse traído o Bolsonaro, ele não mandava o STF quebrar os sigilos do Ossef, porque essa é a bomba do ano, e você verá muita informação a partir dessa quebra de sigilos. Aquilo ali prova que o Augusto Aras não está mais com o Jair Bolsonaro. Em uma coisa e em outra ele pode dar um parecer favorável, mas no grosso, assim, nas coisas realmente importantes, ele está indo para cima do Jair Bolsonaro, como eu tinha dito aqui, muito tempo atrás. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Ariquemes, Rondônia. Com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família
Aqui nos próximos vídeos eu vou mostrando mais trecho. Eu dou 4 horas lá na cidade. Deve estar todo mundo falando hoje de fora Bolsonaro lá em Ariquemes, em Rondônia. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e também as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Falou!